Olá, seja bem-vindo! Hoje é terça-feira, dia 27 de agosto de 2024. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Clássicos rio-grandinos na Terceirona Gaúcha. Cuidados com a pele. E ainda, após as enchentes, moradores de Venâncio Aires seguem a limpeza de suas casas. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. O governo do Rio Grande do Sul enviou 11 agentes para ajudar no combate aos incêndios florestais que assolam o país. 3 pessoas morreram no combate às chamas e 5 pessoas foram presas. Acompanhe agora. O Mato Grosso está em alerta máximo devido às queimadas que atingem o Pantanal e seguem avançando para as áreas de Cerrado e Mata Atlântica. O Rio Grande do Sul enviou bombeiros militares para ajudar no combate aos incêndios florestais que assolam esse estado. E foram disponibilizados 11 agentes, 4 picapes, além de equipamentos para o enfrentamento da situação. O fogo também atinge outras regiões do país. Em São Paulo, quase 50 cidades estão em alerta máximo, devido às queimadas. Os prejuízos no estado devem ultrapassar o valor de R$1 bilhão. 3 pessoas morreram tentando combater as chamas. Em São Paulo, 2 funcionários de uma usina perderam a vida tentando combater o fogo. No Mato Grosso, o brigadista Wellington Lopes dos Santos, de 39 anos, foi encontrado sem vida enquanto combatia incêndios florestais. Milhares de focos de incêndio surgiram em um único dia, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Na última sexta-feira, foram registrados 4.928 focos em todo o Brasil. 1.886 foram registrados somente em São Paulo. As autoridades investigam se os incêndios são criminosos. Até o momento, 5 pessoas foram presas. Mas nós já temos a abertura de 31 inquéritos entre Amazônia e Pantanal e 2 agora no estado de São Paulo. Mas uma situação atípica. Você começa a ter, em uma semana, praticamente em 2 dias, vários municípios queimando ao mesmo tempo, e isso não faz parte da nossa curva de experiência na nossa trajetória de tantos anos de abordagem do fogo. E a Defesa Civil de Rio Grande recebeu uma doação de R$100 mil para ajudar em ações de recuperação e assistência aos atingidos pelas enchentes. Na última semana, a empresa concessionária responsável pelas rodovias da região sul do estado realizou a doação de R$100 mil à Prefeitura do município do Rio Grande. A doação visa contribuir com as ações realizadas pela Defesa Civil, em apoio às famílias atingidas pelas cheias da Lagoa dos Patos. Segundo o Executivo, a doação foi encaminhada pela Defesa Civil e deverá ser empregada em ações de recuperações e assistências. E agora a próxima informação. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase meia tonelada de fios de cobre sem procedência em Eldorado do Sul. O material foi encontrado em um carro na BR-290, conduzido por um homem com histórico criminal. Veja agora mais detalhes. Ontem, a Polícia Rodoviária Federal realizou uma apreensão significativa em Eldorado do Sul. Durante uma abordagem na BR-290, os agentes pararam um Citroën C4, emplacado em Santa Cruz do Sul, que estava sendo conduzido por um homem de 61 anos, com diversas passagens pela polícia, incluindo uma por receptação de fios de telefonia furtados. Ao inspecionar o veículo, os policiais encontraram uma grande quantidade de fios de cobre usados e com a borracha queimada.
indicando que poderiam ser oriundos de furtos de redes de telefonia e energia. O motorista afirmou que havia adquirido material de várias pessoas desconhecidas e que planejava revendê-los em Porto Alegre. A carga, que não foi pesada, é estimada em quase meia tonelada. Tanto os fios quanto o veículo foram apreendidos e colocados à disposição da Justiça. O homem foi conduzido à delegacia para responder pelo crime de receptação e as investigações continuarão para determinar a origem exata do material. Vamos falar agora sobre as informações do tempo para esta terça-feira. Acompanhe a previsão de hoje para a sua cidade. Em Rio Grande, a previsão é de sol com muitas nuvens durante a tarde. Os ventos ficam em 6 km por hora. Já a umidade fica em 82%. A temperatura ficará entre 15 graus a máxima e 6 graus a mínima. Em São José do Norte, tarde de sol com muitas nuvens. Os ventos podem chegar a 6 km por hora. Já a umidade se mantém na casa dos 82%. A temperatura ficará entre 15 graus a máxima e 6 graus a mínima. Em Dom Pedrito, tarde de céu nublado. Os ventos ficam em 5 km por hora. A umidade em 59%. A temperatura ficará entre 16 graus a máxima e 4 graus a mínima. Em Camaquã, tarde de sol com muitas nuvens. Os ventos ficam fracos em 3 km por hora e a umidade fica um pouco mais alta e hoje poderá chegar a 70%. A temperatura ficará entre 19 graus a máxima e 7 graus a mínima. Em Venâncio Aires, previsão de sol entre nuvens durante a tarde. Os ventos ficam em 8 km por hora, já a umidade em 69%. A temperatura ficará entre 17 graus a máxima e 5 graus a mínima. Mudando de assunto, com as baixas temperaturas, os cuidados com a saúde da pele são essenciais. A biomédica Paula Lopes nos traz algumas dicas, além de tratamentos que contribuem com a melhora não só da saúde, mas também com a autoestima. Os cuidados com a pele vão muito além da parte estética. Com o frio do inverno, nossa pele sofre muito devido a banhos quentes. Com as baixas temperaturas e a baixa umidade de algumas regiões, transpiramos menos, além de consumir menos líquidos, o que contribui ainda mais para o ressecamento da pele. Mas um aliado muito utilizado no verão também pode nos ajudar na atual estação. A dica assim que não pode faltar é o protetor solar. Uma dica que eu sempre dou para as minhas pacientes é utilizar o protetor solar com cor, porque dessa forma, além da gente se proteger, a gente já faz aquele efeito base também, E aí uma segunda dica é que tem toda a diferença de um protetor solar com uma corzinha, que é um medicamento, vai proteger a nossa pele, do que uma base que tenha protetor solar. Parece parecido, mas é totalmente diferente, porque uma base, ela é um cosmético, A gente não tem como saber se aquele protetor solar ele está fazendo a função dele realmente. Além do uso do protetor solar, existem vários tipos de tratamentos e procedimentos simples que auxiliam quando o assunto é saúde da pele. Então, em relação aos principais procedimentos estéticos, o pessoal mais procura, a gente começa pela limpeza de pele, que é um procedimento feito tanto por adolescentes, quanto por uma pele mais madura, por homens, por mulheres, pele acneica, pele seca, todos os tipos de pele se beneficiam da limpeza de pele, Depilação a laser, que é algo que vai realmente além do estético, mexe bastante com a autoestima, a gente tem aquela liberdade, a gente ganha tempo. E aí os procedimentos estéticos um pouquinho mais invasivos, a gente entra toxina botulínica, preenchimentos, bioestimuladores de colágeno que estão super em altas. Procedimentos ligados a algo que mexe muito com a grande maioria das pessoas, a aparência. Em geral, nós nos sentimos melhores quando a gente se olha no espelho, a gente gosta do que vê, Então, a autoestima está 100% ligada à forma como a gente se sente, E a saúde, ela é um completo estado, de bem-estar físico, mental, psíquico. Então, a autoestima está 100% ligada com a forma como a gente se sente, E agora a próxima notícia. Após quase 3 meses de enchentes que atingiram o estado, os moradores de Venâncio Aires seguem na limpeza das suas casas. A prefeitura da cidade estima que entulhos poderão chegar a 5 toneladas. Foi concluído na última semana o processo de destinação de entulhos da enchente de maio, no depósito temporário instalado no antigo complexo da Fundação Ambiental de Venâncio Aires.
De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Prefeitura e as equipes terceirizadas são responsáveis pela gestão dos resíduos da enchente. Desde o mês de maio, 3.500 toneladas de entulhos provenientes da região baixa de Venâncio Aires e de Vila Mariante foram encaminhadas para o aterro sanitário de Minas do Leão. Móveis de MDF, colchões, roupas, calçados e utensílios domésticos em geral, descartados pela população, estão sendo recolhidos. Em Mariante, um depósito temporário já começou o processo de limpeza, mas a Prefeitura garante que os recolhimentos continuam sendo realizados. Estima-se que ainda deverão ser encaminhados cerca de 1.500 toneladas de entulhos vindos da localidade. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre futebol. Após perder na estreia da Copa FGF Troféu Zagallo, o São Paulo de Rio Grande quer ter o apoio de seus torcedores para pontuar na competição. Na segunda rodada da Copa FGF Troféu Zagallo, São Paulo recebe o Juventude nesta quarta-feira no Aldo Raposo. Depois de perder para o Ipiranga por 6-1 na estreia e começar como lanterna da competição, o Leão do Parque quer contar com o apoio do seu torcedor para conseguir os primeiros 3 pontos na Copinha. Para os torcedores que adquirirem seus ingressos até esta terça-feira, o valor do bilhete custará R$ 20. No dia do confronto, o valor será de R$ 30. Para se associar ao clube, há mensalidades a partir de R$ 35, que dá direito de acesso grátis a todos os jogos no Aldo Raposo. Para o jogo de amanhã, os sócios precisam realizar check-in na loja do clube para a retirada do ingresso. São Paulo e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira às 15 horas. Na rodada ainda jogam Gaúcho e Inter na Arena BS Bills, Grêmio e Passo Fundo no CFT Hélio Dourado e o Aimoré recebe o líder Ipiranga no Cristo Rei. Ainda falando sobre futebol, a FGF definiu na última semana os confrontos da primeira rodada da Série B do Gauchão, que começa no mês que vem. A competição, que será marcada por clássicos, já começará com o Rio Rita. Na última semana, a Federação Gaúcha de Futebol divulgou os duelos da primeira fase da Série B do Gauchão, a famosa Terceirona Gaúcha. Os 3 clubes de Rio Grande e o Farroupilha de Pelotas se enfrentarão nesta primeira fase, já que todos caíram no mesmo grupo. O primeiro rio-grandino a estrear na competição será o Rio Grandense, que vai receber o Farroupilha no Torquato Pontes no dia 21 de setembro. No dia seguinte, é a vez do clássico Rio Rita embalar a competição. O São Paulo receberá o Rio Grande no Aldo Raposo às 15 horas. No segundo grupo, o Guarani de Venâncio Aires enfrenta o Gramadense na Vila Olímpica, enquanto o Real de Tramandaí recebe o Apafute. Na primeira fase, os clubes se enfrentam em duelos em casa e fora. Os 2 primeiros classificados avançam à semifinal. Os 2 finalistas garantem vaga na divisão de acesso 2025. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta terça-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV O Farol do Sul. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra a nossa programação completa lá. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.